Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. Não é somente os solavancos nas bolsas, o pessimismo e todo um quadro de incertezas que vem à tona com a crise econômica europeia. Essa crise tem provocado também manifestações populares nos países mais atingidos contra o corte de salários e outros benefícios na forma de aumento de idade mínima para a aposentadoria, aumento do tempo de contribuição e coisas dessa natureza. A pergunta que se faz hoje é até que ponto os reflexos da crise europeia poderão turvar, de algum modo, o crescimento dos países emergentes, destacando-se entre eles o chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Para analisar a crise internacional e os seus reflexos no mundo, o Agenda Econômica de hoje vai conversar com o professor José Luiz Panhussá, da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Professor, vamos buscar um pouquinho as origens, né? O que está na origem dessa crise europeia? A crise financeira se inicia nos Estados Unidos com aquela bolha imobiliária que se criou a partir de meados dos anos 2000, com juros muito baixos. Houve uma expansão enorme, né, dos financiamentos imobiliários, e quando os juros americanos começaram a subir, muitos não tinham condições de pagar aquelas prestações, e a inadimplência iniciou um processo de estouro da bolha. Como é que se migrou para a Europa? E houve uma incompetência do governo americano quando deixou um grande banco quebrar. Isso fez com que a crise se espalhasse pelo mundo, uma vez que aqueles títulos tinham sido securitizados e estavam na carteira da maioria dos bancos no mundo inteiro, inclusive os europeus, e aí a crise se espalha especialmente pelos países europeus. Professor, a gente sabe que em se tratando de economia e de história, tudo está ligado. Obviamente, tudo está ligado. Mas vamos imaginar que não tivesse havido a crise americana. A Europa por si só não teria gerado uma crise, ou seja, não foram as medidas adotadas na própria Europa que já trabalhariam para uma crise anunciada? Não, se a gente olhar os dados dos países europeus, pegamos os dados de 2007, a gente observa que a maioria dos países estão dentro dos limites de endividamento público, de déficit, das regras do euro, né? Que é 60% do PIB de endividamento e 3% de déficit público. E com inflação controlada, né? Para entrar no euro era necessário atender, né, os parâmetros estabelecidos. Mas todo mundo saiu dos 60%, está todo mundo acima. O problema é que de 2007 para cá, houve uma explosão do endividamento e do déficit público dos países europeus. De um lado, pelas medidas de política econômica adotadas para enfrentar a crise, né, a expansão fiscal, o gasto público, né, como uma alternativa, né, para neutralizar a recessão, né, proliferou pelo mundo, em especial nos países europeus. Isso fez com que crescesse o endividamento. Por outro lado, a desconfiança em relação às condições fiscais dos países fez com que esses países passassem a pagar juros maiores na sua rolagem de dívida. E isso fez com que a dívida crescesse num ritmo acelerado. A introdução do euro, quer dizer, uma moeda única para 17 países, a Inglaterra ficou fora. Quer dizer, não foi uma medida, de certo modo, precipitada, não se podia ter esperado mais, se discutido mais, ou esperar até que os países que eram mais pobres, né, que são mais pobres, né, como Portugal, a própria Espanha, que estava um pouco defasada em termos de crescimento com relação à Alemanha e à França, e a Grécia, por exemplo, a Irlanda, que esperar um pouco esses países e se nivelassem um pouco melhor dentro do euro para se adotar a moeda única? A ideia do euro é uma ideia positiva, no sentido que amplia o comércio entre os países, facilita, mas acho que faltou instrumentos de regulação, de controle, de acompanhamento, né, que permitisse, né, que... Fiscal ou financeiro? Fiscal e financeiro, né, do ponto de vista de que você acompanhe os indicadores e tenha mecanismos
que permitam você neutralizar. Um exemplo de ajuste fiscal de uma federação, no caso a brasileira, né, ocorreu no final dos anos 90. Né, o governo brasileiro, a União, né, fez uma renegociação da dívida dos estados e criou os mecanismos para controlar aquele descontrole que havia nos anos 90. O Brasil quebrou no final de 98, né, em razão de um descontrole absurdo, né, no lado fiscal e também, obviamente, da manutenção de uma política cambial equivocada. Mas o descontrole fiscal gerava uma incerteza muito grande em relação ao Brasil. Quando se fez a renegociação da dívida dos estados, se criou os mecanismos também de controle e uma exigência de pagamento parcelado, gradativo das dívidas e com juros bem menores do que os estados estavam, naquele momento, pagando para rolar suas dívidas. No caso da União Europeia, hoje, o exemplo brasileiro seria o formato mais adequado para você encontrar um equilíbrio fiscal e também de reversão das expectativas em relação ao futuro da União Europeia. Quer dizer, fazer uma renegociação. É uma renegociação, obviamente alguns países não têm condições de pagar o que eles devem nesse momento e precisam de apoio. Né? A Grécia está falando que a partir de novembro ela não teria os recursos suficientes para honrar seus compromissos. Eu diria que os países europeus e o Banco Central Europeu estão avaliando melhor para não cometer o mesmo erro que foi cometido nos Estados Unidos, no sentido de verificar quais são as implicações, por exemplo, de um calote da Grécia ou uma exclusão da Grécia da União Europeia. O custo de sustentação da Grécia também não é tão grande. A Grécia não representa mais do que 2% do PIB europeu. Isso significa que a capacidade de ajustar a Grécia é tranquila para os países europeus. Claro que tem que avaliar com bastante cuidado quais seriam as repercussões, quais são as consequências de qualquer movimento que se faça em relação a acordos que possam vir a ser adotados. Professor, vamos tentar detalhar mais um pouco o que está por trás dessa crise europeia. O senhor já fez uma abordagem ampla. O que está por trás desses déficits públicos, desse endividamento brutal dos países? Por exemplo, me parece que não são investimentos sociais, porque desde a era Thatcher não houve nenhuma onda, vamos dizer, vermelha, social, democrática, socialista na Europa. Pelo contrário, houve perda de conquistas sociais na época do Estado do Bem-Estar Social. Então, debitar isso a grandes investimentos sociais me parece que não é o caso. Teria sido o problema de alinhar os países pobres com os países ricos, a questão da Alemanha ocidental ter incorporado a oriental. Onde está o ralo desse dinheiro todo que o senhor está falando, que foi dinheiro que não foi bem aplicado? Na verdade, o estouro, né, do endividamento público europeu ocorre exatamente a partir da crise de 2008. Né? Alguns países estavam no limite, eu diria, das regras da União Europeia de 60% do PIB. A própria Grécia estava um pouquinho acima, 63%, 64% do PIB em termos de dívida pública. Portugal estava, vamos dizer, nesse patamar um pouco abaixo. Né? A Irlanda tinha uma dívida em torno de 24% a 25% do PIB, isso em 2007. Então, o que ocorreu nesses 3 anos? Né? Foi um enfrentamento de uma situação de desequilíbrio oriundo da crise financeira. Né? Os estados gastaram, né? Tiveram que sustentar seus bancos, tiveram que colocar recursos no sistema financeiro. É verdade também que os déficits públicos históricos dos países europeus, eles vinham dentro do limite, em alguns casos até um pouquinho acima da regra do euro, que é 3% do PIB. Né? Então, o baixo crescimento e as políticas sociais históricas desse país, né, ajudam também a explicar esse desequilíbrio. Né? Eu diria o seguinte, né? O problema do previdenciário é um problema mundial. A população está vivendo mais, né? O custo, então, da manutenção da política previdenciária ela é crescente e isso significa que você precisa de recursos para financiar.
Um país com baixo crescimento tem dificuldade de aumentar a sua arrecadação. E isso acaba ajudando a explicar, num patamar pequeno, mas é claro. Por que para a Alemanha, que pagou um passivo imenso com a incorporação da Alemanha Oriental, vamos dizer, aparentemente está bem, e outros países como a França, Itália, Espanha no momento. Como é que explica isso? A Alemanha, na verdade, tem uma dívida elevada também, né? Ela está dentro de um patamar aceitável. O mercado certamente não olha para a Alemanha com descrédito, né? Ou seja, ela consegue rolar sua dívida com juros baixos, né? O problema do tamanho da dívida nem é tanto o tamanho, mas sim o custo da rolagem da dívida, né? Quando se perde credibilidade, você tem um custo de refinanciamento da dívida, captação de empréstimo para poder resgatar os títulos que estão vencendo muito alto, né? A gente olha, o Brasil tinha um cenário de incerteza muito grande no início da década, no final da década de 90 e no início da década de 2000, com uma dívida pública abaixo de 60% do PIB. Mas por quê? Porque nosso custo de rolagem, nossos juros internos são muito altos. Então, o Estado, para refinanciar, para rolar sua dívida, tinha que captar recursos no mercado a juros muito altos, que é a nossa taxa Selic, a taxa de referência nos títulos públicos. Os países europeus não, pagavam juros muito baixos, então dívidas maiores não representavam um custo no seu orçamento. Agora, com a crise, a credibilidade, a incerteza em relação aos países fez com que esse custo financeiro subisse muito, né? E isso gera um desequilíbrio enorme. E esse desequilíbrio se acentua quando o cenário de crescimento econômico é de recessão, é de baixo crescimento, né? E quando se exige também do Estado, né, os ajustes fiscais, como está se colocando hoje. Tanto que a nossa presidenta, né, defendeu, né, que essa política não é a política adequada, não é possível você fazer um ajuste num período em que você está em recessão com redução de gastos, né? Você tem que alongar a dívida, viabilizar que o mercado tenha credibilidade de que os países vão pagar, ou seja, ter um colchão de suporte para os países, né, um fundo de financiamento que permita que esses países honrem com seus compromissos, paguem seus títulos, não deem calote, né? E aí os juros caem, né? E a rolagem da dívida cai substancialmente e a crise se reduz substancialmente, né? Então, a defesa que a presidente Dilma fez, né, na reunião das Nações Unidas foi no sentido de ter políticas de crescimento e não de agravamento da recessão, né? Que a melhor forma para sair de uma crise é você estimular a demanda. Mas, que é o exemplo do Brasil. É o exemplo do Brasil. O Brasil conseguiu isso com muita competência e manteve na década de 2000 uma política de crescimento de gastos públicos que fez com que a economia se mantivesse tranquila, num cenário de instabilidade mundial e com crescimento, né? Hoje nós temos um dos menores índices de desemprego do mundo e uma economia considerada segura, né, pelo resto do mundo. Mas, voltando à questão dos países europeus, o problema é que os instrumentos de política econômica disponíveis para enfrentar uma situação de recessão, eles estão comprometidos, né? Ou seja, né, a taxa de juros já está em torno de 1%. Reduzir mais, o impacto é insignificante em relação à demanda, né, que promoveria um crescimento da economia. De outro lado, a questão fiscal já é a manchete dos jornais, é o problema do excesso de endividamento, muito acima do limite estabelecido pela União Europeia e os déficits também excessivamente elevados. E a falta de credibilidade e a exigência, né, a adoção das regras, né, tradicionais do Fundo Monetário Internacional, então a exigência de redução de gastos, de aperto, de recessão para enfrentar uma crise como essa. Isso certamente leva a uma solução da crise, mas com um sacrifício muito grande, né?
Por outro lado, a alternativa proposta pela presidente Dilma poderia ser uma alternativa talvez mais tranquila. E aí a redução de dívida e déficit, né, ocorreriam num prazo um pouco mais longo, mas tendo credibilidade essa rolagem de dívida, né, não haveria problema. Por exemplo, o Japão tem uma dívida pública muito acima de 200% do seu PIB e não tem problema na sua rolagem de dívida, porque todo mundo acredita que a economia japonesa é uma economia sólida e, portanto, cobra juros muito baixos, né, sobre seus títulos públicos, sobre seus empréstimos. Agora eu queria fazer uma comparação aqui. Quer dizer, sempre em ocasiões de crise, fala-se no risco sistêmico, né? Com a questão bancária, por exemplo, um banco, o senhor mesmo deu o exemplo do Lehman Brothers, né? Quer dizer, para não deixar quebrar aquele banco, talvez se não tivesse deixado quebrar, a crise não teria tomado proporções tão gigantescas, né? Então eu lhe pergunto, comparando as situações e também extrapolando o sistema bancário para países, quer dizer, a Grécia não pode provocar uma crise sistêmica em todos, deixando que a Grécia quebre, que ela realmente vá ao default, né? Quer dizer, não se ocorre um risco de um risco sistêmico? Esse é o grande medo, né, dos países europeus hoje e do mundo, né? Na verdade, o adiamento da solução da Grécia tem a ver também com uma avaliação melhor de como está a distribuição dessas dívidas desses países que estão hoje com um risco maior, né, entre os bancos, entre os diversos investidores. E há já dados claros de que muitos grandes bancos europeus sofreriam um impacto grande em razão de um calote da dívida pública inglesa, do governo grego. Porque tem nas suas carteiras mais títulos mais gregos, títulos. Né? E também bancos de investimento americano. Na verdade, a crise ela se avoluma, ela se propaga quando o sistema financeiro tem um desequilíbrio. A análise do FMI diz que, para pôr ordem na casa europeia, seriam necessários de 100 a 200 bilhões de euros. O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira dá conta disso? O fundo até daria conta, mas eu imagino que esse valor está subestimado. Na verdade, a necessidade de recursos para enfrentamento de uma crise no sistema financeiro provavelmente vai ser maior do que esse valor. Mas muito maior? Muito maior, especialmente porque você teria uma propagação da crise. Não tem como segurar. Daí a necessidade de avaliar melhor, os dados ainda não são conclusivos, a situação dos títulos gregos, né? Mas certamente você teria um agravamento do problema dos demais países, né? Porque a credibilidade cairia e os juros também subiriam e aí o custo do financiamento seria muito maior. O crescimento econômico do mundo segundo o Fundo Monetário Internacional. Aguarde no próximo bloco.